Olha, mais tenso do que um bom suspense, só mesmo um suspense que conte uma história que aconteceu de verdade, né? Pois hoje eu separei pra você 9 filmes de suspense baseados em fatos que com certeza vão mexer bastante com você. Então, se você curte um bom suspense, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora começar essa lista. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e o nosso primeiro filme de hoje se chama Todo o Dinheiro do Mundo e tem pra você ver aqui mesmo no YouTube. Baseado num caso ocorrido em 1973 na Itália, o filme retrata de maneira nua e crua como foi o sequestro de John Paul Getty, na época ainda muito jovem e neto de um dos homens mais ricos do mundo. E assim, o fato de a sua família ter tanto dinheiro é o que torna essa história ainda mais absurda e impactante. E se você já conhece o caso e o desfecho, você sabe muito bem por que eu tô falando isso. Definitivamente não se trata de um filme comum de sequestro. Tudo nessa história é muito estranho, nebuloso e controverso. De longe, um dos filmes mais indigestos e traumatizantes dessa lista é Mayhem, Senhores do Caos, que também tem pra você ver aqui mesmo no YouTube. Bom, e aqui a gente acompanha a doentia história de uma banda de rock na Noruega dos anos 90. Ué, mas como assim uma banda de rock? O que será que eles fizeram pra ter uma história tão doentia, né? Pois é, os integrantes da banda Mayhem eram pessoas, digamos assim, levavam tudo ao extremo. E nisso de um querer ser mais apelativo e parecer mais cruel do que o outro, eles começariam uma espécie de competição entre eles, o que logo sairia completamente do controle, trazendo diversas consequências graves e até mesmo criminosas. Com direção de Clint Eastwood, misturando drama e suspense, a gente segue a lista com o caso Richard Jewell. Tudo começa em 1996, durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, quando Richard, um segurança que trabalhava no evento, acabou sendo acusado de ter cometido ali um crime terrível. E o pior, assim que a tragédia ocorre, é justamente o Richard quem ajuda os feridos que estavam ali no local. Mas afinal de contas, se ele ajudou, por que então ele próprio seria acusado do crime? Um caso extremamente polêmico que dá o que falar até hoje em dia e que sem dúvidas vai mexer bastante com você, viu? Esse filme você confere na HBO Max. Em 1993, nos Estados Unidos, um caso chocou os noticiários. Ele ficou conhecido como o Trio de West Memphis, e depois se tornaria o filme Sem Evidências, que tem disponível também aqui no YouTube. Era um fim de tarde comum, quando 3 meninos que haviam saído para andar de bicicleta mais cedo, simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Desesperados, os seus pais prontamente acionam a polícia e, bem, teria então início uma das investigações mais questionáveis já vistas no mundo. A busca por suspeitos e o subsequente julgamento geram muita discussão até hoje em dia, e você vai entender por quê. Quando se fala em serial killer da vida real, esse nome é sempre um dos mais lembrados. Em Ted Bundy, a irresistível face do mal, Zac Efron interpreta um dos homens mais cruéis, dissimulados e perigosos dos anos 70. Com um modus operandi traiçoeiro, Ted Bundy era visto por todos como um cara acima de qualquer suspeita, simpático e bastante persuasivo. Só que o que ninguém imaginava é que por trás dessa máscara se escondia um verdadeiro monstro, capaz de fazer coisas indescritíveis com as suas vítimas. Esse filme você encontra lá na Amazon Prime Video, beleza?
Outro caso que ganhou muita repercussão da mídia foi a trágica história de Aileen Wuornos, retratada de modo marcante no filme Monster: Desejo Assassino, que também pode ser visto aqui no YouTube. Com interpretação brilhante de Charlize Theron, a gente acompanha os motivos que levaram Aileen a cometer uma série de crimes de 1989 a 1990. Olha, nada aqui acontece por acaso, viu? E a ideia do filme é justamente mostrar como uma coisa foi levando a outra. O longa valeu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron, que teve que passar por uma das maiores transformações corporais que você vai ver em um filme. Já se prepara que as cenas são ora muito tristes, ora muito pesadas e até mesmo difíceis de digerir. Agora, um caso mais recente, ocorrido em 2017 e também cheio de polêmicas e até teorias em volta dele, foi o de Reality Winner. Imagine só, você tá lá tranquilo na sua casa, após um dia de trabalho, quando do nada, ninguém mais, ninguém menos que o FBI chega no seu quintal, dizendo que você tá sendo investigado nesse momento. E pior, por algo que você sequer imagina. Para tornar tudo ainda mais tenso e imersivo, o filme todo é baseado nas gravações da polícia, no momento em que ela interrogava a Reality. Disponível na Netflix, pouco a pouco você vai entendendo o que é que está acontecendo ali e toda a gravidade daquele caso. E tem mais filme vencedor de Oscar na nossa lista. Argo se utiliza de elementos do drama, do mistério e do suspense para retratar um caso de 79 durante uma enorme crise no Irã, quando 6 refugiados dos Estados Unidos acabaram ficando presos lá, bem no meio do conflito. Enquanto eles tentam passar despercebidos, sabendo do risco que eles correm estando ali, a CIA precisa elaborar um ousado plano para tentar de algum jeito tirar aqueles 6 homens do Irã, numa corrida contra o relógio, né? Disponível na Amazon Prime Video, o elenco de peso traz nomes como Ben Affleck, Alan Arkin, John Goodman e Bryan Cranston. Mas e aí, quem já viu Argo? Um Crime Americano, disponível aqui no YouTube, encerra nossa lista com um dos casos mais revoltantes que você vai ver na sua vida. Em 1965, as irmãs Sylvia e Jenny Likens, por conta do trabalho dos seus pais, foram deixadas sob os cuidados de Gertrude Baniszewski, uma senhora aparentemente amigável que aceitou ficar com as meninas por algum tempo. Mas por algum motivo doentio, Gertrude em breve ia decidir revelar quem ela era de verdade, fazendo coisas tão inexplicáveis e desumanas que só o que resta para o espectador é ficar o tempo todo se perguntando por que ela fez isso. Pessoal, agora eu quero saber de vocês se alguém conhece outro bom suspense que seja baseado na vida real. Deixa sua dica aí nos comentários que ela vai ajudar bastante, beleza? Vamos trocar uma ideia. Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.